Bom dia, e nossa leitura hoje é Apocalipse, capítulo 16 e 17. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 7 taças da ira de Deus, capítulo 16. Ouvi então uma voz forte saindo do templo que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro, portanto, pôs-se a derramar a sua taça sobre a terra. Formou-se uma úlcera atroz e maligna nos homens que tinham o sinal da fera e que se prostravam diante de sua imagem. O segundo derramou a sua taça sobre o mar. Este tornou-se sangue, como de um morto, e pereceu todo ser que estava no mar. O terceiro derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas, que se transformaram em sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, que assim julgas. Porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu lhes deste também sangue para beber. Eles o merecem. Ouvi o altar dizer: Sim, Senhor, Deus dominador, são verdadeiros e justos os teus julgamentos. O quarto derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com o fogo. E os homens foram queimados por grande calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que pode desencadear esses flagelos, e não quiseram arrepender-se e dar-lhe glória. O quinto derramou a sua taça sobre o trono da fera. Seu reino se escureceu, e seus súditos mordiam a língua de dor. Amaldiçoaram a Deus do céu por causa de seus sofrimentos e das suas feridas, sem se arrependerem dos seus atos. O sexto derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que se abrisse caminho aos reis do Oriente. Vi saírem da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São os espíritos de demônios que realizam prodígios, e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. Eis que venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Eles o reuniram num lugar chamado em hebraico Armagedon. O sétimo derramou a sua taça pelos ares, e saiu do templo uma grande voz do trono que dizia: Está pronto. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Todas as ilhas fugiram, e montanha alguma foi encontrada. Grandes pedras de gelo que podiam pesar um talento caíram do céu sobre os homens. Os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo da Saraiva, pois este foi terrível. Capítulo 17. Castigo da Babilônia. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: Vem, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira das muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. Transportou-me então em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro, cheia de abominação e de imundície de sua prostituição. Na sua fronte estava escrito um número simbólico: Babilônia, a grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Vi a mulher, estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, e essa visão encheu-me de espanto. Mas o anjo me disse: Por que te admiras? Eu mesmo te vou dizer o simbolismo da mulher e da fera das 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A fera que tu vistes era, mas já não é. Ela deve subir do abismo, mas irá à perdição. Irão admirar-se os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o começo do mundo, vendo reaparecer a fera que era e já não é mais. Aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, um subsiste, o outro ainda não veio,
e quando vier deve permanecer por pouco tempo. Quando a fera que era e já não é, ela mesma é um oitavo rei. Todavia, é um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que receberão por um momento poder real com a fera. Eles têm o mesmo pensamento, transmitir à fera sua força e seu poder. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aqueles que estão com ele são chamados, os escolhidos, os fiéis. O anjo me disse: as águas que viste, à beira das quais a prostituta se assenta, são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, assim como a fera, odiarão a prostituta, hão de despojá-la e desnudá-la, hão de comer-lhe as carnes e a queimarão ao fogo. Porque Deus lhe incutiu o desejo de executar os seus desígnios, de corcondar e ceder sua soberania à fera, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.